Pode ficar sentado, nós vamos ler bem devagarzinho. Nós vamos ficar pelo menos 1h30 só em Gênesis 3, depois a gente muda os textos. O que está acontecendo em Gênesis 3? O que está acontecendo em Gênesis 3? Eu vou pedir para o Nerivan tirar o som aqui tudo, para você prestar atenção, porque se você não prestar atenção em cada detalhe, você não vai conseguir entender. Em Gênesis 3 está acontecendo exatamente a punição por causa do pecado. Aconteceu o pecado, e nós não podemos esquecer que foi por isso que Jesus morreu na cruz do Calvário por nós. E é por isso que nós estamos aqui celebrando hoje a ceia do Senhor. Estamos celebrando a morte e a ressurreição de Cristo, porque um dia o pecado veio ao mundo pelos homens. E a partir de então o homem ficou condenado ao pecado. E é exatamente aqui, no capítulo 3 do livro de Gênesis, que surge, que acontece o primeiro pecado. E Deus começa então, agora, dar a punição por causa do pecado. E a punição para cada ser é diferente. Adão recebeu um tipo de punição, Eva recebeu um outro tipo de punição, e a serpente, Satanás, também recebeu uma outra punição. E exatamente no capítulo 3, no versículo 15, a serpente, Nahash, no hebraico, ela começa a receber a sua punição. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Então, aqui, exatamente aqui, Deus está estabelecendo, através de uma palavra profética, uma punição. Porém, inimizade entre você e a mulher, e a sua descendência. A descendência é a semente. A semente. No hebraico, descendência significa semente, a sua semente, o seu fruto. E porém, inimizade entre ti e a sua descendência e o seu descendente. E este lhe ferirá a cabeça. É claro que no cerne do cristianismo, ele está aqui profetizando agora sobre a vinda do Mashiach, sobre a chegada de Jesus. E ele diz aqui que o Mashiach, a descendência, a semente que viria na mulher, e é claro que esta semente foi aquela que foi plantada por Deus dentro da mulher, dentro de Maria, que é Jesus Cristo. Esta semente feriria, olha só, a cabeça, iria ferir a cabeça de Satanás. E cabeça está exatamente se referindo ao que? A cabeça. A cabeça está se referindo à liderança. O que Deus está dizendo para Satanás,
que o Messias, que Jesus iria agora ferir a liderança, a cabeça, a liderança do reino de Satanás, seria ferido por ele. Toda a liderança do reino das trevas agora seria ferido, seria desorganizado, seria desarquitetado todo o plano, todo o projeto, toda a intenção que foi projetada por Satanás seria agora quebrada por Jesus Cristo. Por isso que todo plano, todo projeto que a liderança, que a cabeça faz contra a igreja de Jesus, ela já é quebrada, ela já é destruída. Porque o Messias, exatamente ele fez isso. Ele ia ferir a cabeça, e feriu a cabeça, os planos, os projetos de Satanás. Só que tem uma coisa interessante, que essa Nahash, essa serpente, ela também ia ferir o quê? O calcanhar do Messias. O Messias ia ferir a cabeça dela, mas o Satanás também ia ferir o calcanhar de Jesus Cristo. Isso é uma profecia que Deus, o próprio Eterno, está dando lá atrás. E o que acontece, meu irmão? Em qualquer lugar que você pisar, em qualquer lugar que você entrar, o que é que chega primeiro? Oi? O calcanhar, né? O ikveta em hebraico. Em qualquer lugar que você entrar, a primeira coisa que chega é o quê? Preste atenção, é o calcanhar. Ou seja, a profecia aqui era a nação, o povo, que seria responsável pela chegada do Messias, o povo que estaria responsável pela chegada do Mashiach, seria ferido. Então tenta entender isso, que o Mashiach iria ferir a cabeça, a liderança de Satanás, mas o diabo também iria ferir o povo que estaria preparando a chegada do Messias. E muitos anos se passaram, e nós estamos aqui, esta geração que nós estamos vivendo hoje, é a geração ikveta, é a geração calcanhar. Nós somos a geração que está preparando o caminho do Messias. Há muitos que estão aqui sentados hoje, dentro da igreja, que olhando para mim nesse momento, vai participar dessa chegada do Mashiach, porque nós somos a geração que está preparando a chegada do Messias. E ela está muito perto. A Bíblia diz que hora, dia, ninguém sabe, mas através da palavra de Deus os tempos foram revelados. Nós estamos preparando o povo do mundo inteiro para a chegada do Messias, ou seja, nós somos a geração calcanhar, a geração que ia trazer o Messias, que ia preparar a chegada do Messias. A Bíblia não diz que o 8º milênio é o milênio com Deus? Estou errado, pastor Danilo? Se o oitavo milênio é o milênio com Deus, então o 7º milênio é o milênio com Mashiach. Se o 8º milênio é o milênio com Deus, então existe um milênio que nós iríamos passar com Jesus, com o Mashiach, sendo reis e sacerdotes com ele. Então, se é um milênio antes do 8º milênio, é o 7º milênio, e vem a calhar o 7º. E nós estamos em qual milênio, pastor Danilo?
Nós estamos no 6º milênio. No calendário judaico falta quantos anos para acabar o 6º milênio, pastor Danilo? 22 anos. Então tem muita gente aqui que vai ver a chegada do Mashiach. Nós somos a geração Ikveta, a geração calcanhar, a geração que está preparando o 7º milênio. Só que Deus disse que essa geração seria ferida. Essa geração seria ferida pela serpente. E a serpente, quando ela fere alguém, o que ela faz? Ela lança o que quando ela fere alguém? O veneno. E é exatamente com o veneno que Satanás está ferindo a nação calcanhar, a nação Ikveta do Mashiach. É com o veneno. Ou seja, os sofismas. Paulo já alertava sobre os sofismas, sobre o veneno, sobre os falsos mestres, que mentiriam, que enganariam o povo, que enganariam a nação. Esses falsos mestres inserem veneno no coração do ser humano para tirar a verdade da palavra de Deus. A verdade da palavra, ou seja, a palavra de Deus é a única palavra que é a verdade. A palavra de Deus está morrendo no coração das pessoas. Por quê? Porque a serpente lançou o veneno. Isso mesmo, ela lançou o veneno aonde? Na geração eleita de Deus, na geração que iria preparar a chegada do Mashiach, ou seja, o calcanhar foi ferido. Ferido com os falsos mestres, com os falsos doutores, que agora disseminam o veneno de Satanás, e o veneno do diabo é primeiramente destruir a família. Porque destruindo a família, ele consegue destruir qualquer membro dela. Mas uma família unida em Deus, o diabo não consegue destruir. Mas quando ele insere o veneno, ele consegue matar uma família inteira. Ele consegue destruir todos os membros desta família, destruindo a cabeça, a liderança. Ou seja, Satanás é especialista nisso. E isso vem vindo o quê? Através dos sofismas, dos venenos. E Jesus, ele havia alertado sobre isso. Ele havia alertado a geração calcanhar, a geração que prepara a entrada dele nesse mundo, que esse veneno viria para matar a palavra de Deus dentro de nós. Olha o que diz Mateus 24, versículo 7. Vamos ver, esse veneno que a Nahash, a serpente, o inimigo, que fere o calcanhar, tem lançado. Embora os planos, os projetos, a liderança dele foi destruída, acontece isso aí. Olha aí, Mateus 24, 7. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Isso a gente já vê na televisão todos os dias, né? Isso aqui para nós não é notícia de final de mundo, porque isso aqui para nós a gente já vê todo dia. Mas quando Jesus estava dizendo isso para eles, era... Que negócio estranho é isso de fome em muitos lugares, terremotos. Porque o primeiro terremoto que eles vê é quando Jesus morre, é crucificado. A hora que Jesus entrega o espírito dele a Deus, a terra treme. Então eles veem um primeiro terremoto. Mas diz que haveria fomes e terremotos em vários lugares. Versículo 8. Tudo isso será o início das dores. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações, por causa de quem? Então a igreja de Jesus vai estar aqui.
O povo calcanhar, o povo que prepara vai estar aqui. Essa história de que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação não é bíblica, não tem base bíblica. A igreja estará aqui e será perseguida por causa de quem? O ímpio vai ser perseguido por causa de Jesus? Quem que vai ser perseguido por causa de Jesus? Quem? A igreja verdadeira. Então, se ela vai ser perseguida, ela tem que estar aqui, porque se ela estiver no céu, lá no céu ninguém percebe ninguém. É ou não é? Versículo 10. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. Versículo 11. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Jesus, ele já está dizendo que nos últimos dias iriam surgir os falsos profetas, os falsos líderes, os falsos mestres, que teriam a missão de lançar o veneno. Porque quando o veneno é lançado nessa nação, nessa geração que prepara o Messias, muita confusão começa a acontecer, muita rebeldia, muita coisa acontece, e a palavra verdadeira de Deus vai morrendo dentro de nós. Versículo 12. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará. Então, a maldade começa a aumentar, porque o veneno foi plantado. Ora, Deus disse que a semente da serpente iria ferir o calcanhar, iria lançar o veneno, embora o Machia ia ferir a cabeça, a liderança de Satanás, o domínio, o governo dele, ele ia ferir o calcanhar de Jesus, aquele que prepara a chegada dele, a entrada triunfal de Jesus, seria perseguida. E aí Jesus, ele alerta em Mateus 7, vamos lá, Mateus 7, 22, Jesus, ele começa a alertar sobre isso, ele começa a preparar, ele começa a dar o antídoto para tirar o veneno que a serpente ia lançar nesta geração. O antídoto começa a ser entregue para que a palavra dele não morra dentro do nosso coração. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. É muito forte essa palavra. Nunca vos conheci, porque vocês foram apenas veneno que foi lançado numa geração para tirar o que? O temor, a obediência aos estatutos e à lei de Deus, a obediência e o temor ao Senhor. A palavra verdadeira começa a ser tirada do nosso coração quando esse veneno começa a entrar e ferir o calcanhar da geração do Messias. Aí o 24 diz assim: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Ele está dizendo de ouvir e praticar. É o homem prudente, porque a casa não vai cair. Vai vir o vento, vai vir a tempestade, vai vir os rios vão se encher, a tempestade vai soprar com ímpeto contra ela, mas a casa não cai porque está firmada na rocha. Ou seja, a palavra não é tirada de dentro do nosso coração. E a serpente, ela tenta de várias formas fazer o quê? Tirar de dentro de nós a palavra de Deus. Ora, se ele falou no ouvido de Jesus, você acha que não vai falar no seu?
Não foi isso que aconteceu lá, Mateus 4:4? Coloca para a gente Mateus 4:4. Se ele falou no ouvido do próprio Messias, do próprio Machia, olha só o que ele diz. Volta ao 3. O tentador aproximou-se dele, ou seja, de Jesus, e disse: você é o Filho de Deus? Se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. É claro que ele sabia que Jesus era o Filho de Deus. Claro que ele sabia. Ele estava lá no céu junto com Jesus, ele sabia muito bem. E aí no versículo 4, uma coisa interessante acontece. Olha o que Jesus diz para ele: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda... O pão é importante para a nossa sobrevivência, o texto é claro. Mas nós também precisamos viver de toda a palavra que sai da onde? Que texto que Jesus está dizendo? Está escrito aonde que está escrito? É Deuteronômio 8:3. Jesus apenas está citando um texto de Deuteronômio 8:3. Está escrito, nem só de pão viverá o homem, é claro. Jesus cita o texto de Deuteronômio 8:3. Mas também o homem vai viver de toda a palavra que vai proceder da boca de Deus. É exatamente esta palavra que procede da boca de Deus que mantém o homem vivo, que mantém o homem ligado, que mantém o homem ativo nos caminhos do Senhor. É exatamente esta palavra que o veneno da serpente está tentando matar nos corações das pessoas. É essa palavra. Ora, pastor, mas eu preciso receber a palavra que saiu da boca de Deus. Eu preciso da palavra que saiu da boca de Deus para mim ficar vivo? Sim, é claro que você precisa. Porque aquele que não tiver a palavra que saiu da boca de Deus, esse está morto. Ele não consegue ter acesso a Deus, ele não consegue ter acesso ao Pai. Estão mortos. São simpatizantes, muitos estão até dentro da igreja, porque simpatizam com a palavra, mas não comem a palavra. E quando nós comemos a palavra, nós recebemos essa palavra como alimento, ele dá vida, porque olha, nem só de pão viverá o homem, o pão é importante. O que você faz com o pão? O que você faz com o pão? Você come. Não é? Hoje de manhã o senhor estava comendo um pãozinho integral. Foi para onde o pãozinho? O irmão Leandro que é padeiro. A gente come o pão, vai para onde? Para o estômago, né? Não é? Você come, e quando você come o pão, ele entra por onde? Pela boca. A palavra de Deus, ela também tem que ser entrada pela boca. Olha lá, nem só de pão viverá o homem, mas também você precisa viver da palavra de Deus. Você precisa comer a palavra, porque se você não comer a palavra, você não tem vida. E é essa palavra que o diabo lá atrás está tentando tirar da geração que está preparando o caminho para o Machia. Pastor, mas que palavra é essa? Olha, vamos lá. João 1. Coloca João 1. A palavra, assim como o pão é alimento. Repete comigo. Assim como o pão é alimento, a palavra de Deus também é alimento. É ou não é? A palavra de Deus não é alimento? É alimento. No princípio era aquele que é o quê? E ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que existe teria sido feito.
Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não venceram. Mas coloca no versículo 1 de novo. No princípio era o verbo, a palavra, que é a palavra, era aquele que é a palavra. Quem que é a palavra de Deus? Quem é a palavra de Deus, irmão? Jesus é a palavra de Deus. Exatamente. Jesus é a palavra de Deus. Então é essa palavra que a gente tem que comer. Porque Jesus é a palavra de Deus. Ele estava com Deus, ele era dentro de Deus, e pela palavra Deus o fez. Então Jesus era o que? A palavra? Quem concorda comigo que Jesus é a palavra de Deus? Mas o texto bíblico não diz assim, que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus? Quem é a palavra que saiu da boca de Deus? Ora, então Jesus está dizendo para Satanás, nem só de pão o homem vive, mas o homem também precisa de mim para viver. Por que que o homem precisa de mim para viver? A resposta está no versículo 2. Ele estava com Deus no princípio e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada existe, nada do que existe teria sido feito. Versículo 4. Nele estava ou seja, nem só de pão viverá o homem, mas também da palavra. Jesus está dizendo, eu sou a palavra de Deus. Jesus está dizendo que não é só com o pão, mas dele, o homem precisa dele, porque ele é a vida, ele é a verdade. É ou não é? Ele é a vida e ele é a verdade. Então nós precisamos desse alimento também, que não é pão, mas que é Jesus, porque somos a geração eleita para a chegada do Mashiach. Apocalipse 19, versículo 13. Coloca para nós. Quando nós se alimentamos dessa palavra, ou seja, precisamos comer o pão, mas precisamos comer a palavra de Deus. Olha, está vestido com um manto tingido de sangue. Acompanhe aqui, irmãos. Está vestido com um manto tingido de sangue, e o seu nome é o quê? Olha, quer ver? Vamos ler a partir do versículo 10? Coloca no 11. 11. E vi o céu aberto, e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chama de fogo, e em sua cabeça há muitas coroas, e um nome que só ele conhece e ninguém mais. Está vestido com um manto tingido de sangue, e o seu nome é Palavra de Deus. Jesus é a palavra de Deus, é ele que é a palavra de Deus. Por isso que ele diz assim, nem só de pão viverá o homem, mas também de toda a palavra. Qual é a palavra que saiu da boca de Deus e se encarnou? É Jesus. Jesus é a palavra encarnada de Deus. Agora, nós não só comemos o pão, mas também comemos Jesus. Mas como assim, pastor? Que coisa, como que a gente é canibal agora? Agora ficou uma dúvida também na cabeça dos judeus, em João 5, melhor, João 6, né? Em João 6,50. Olha a dúvida que ficou, mas Jesus dá a resposta para nós. Ele é a palavra de Deus. O nome dele é a palavra de Deus. Olha, todavia, aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo.
Então os judeus começaram a discutir: como pode este homem nos oferecer a sua carne para comermos? Não tinha entendido o que Jesus estava dizendo. Aí Jesus diz assim, Jesus lhe disse: eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem, e não beberem o teu sangue, não terão vida em si mesmo. Você viu como o texto vai batendo um no outro? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus é a palavra que procedeu da boca de Deus, que se encarnou. Agora em João 1:1 diz que Ele é a vida. E Apocalipse 19 diz que essa vida, que é Jesus Cristo, se chama palavra de Deus. E agora ele vem aqui em João dizendo que se você não comer da carne dele, você não tem vida em você. Você não consegue achar vida em você. Por quê? Porque o veneno da serpente matou. Matou ou não matou? Não tem muita gente morta? Está viva, andando para lá e para cá, dirigindo carro, né? Indo trabalhar todos os dias, mas estão mortos espiritualmente, estão sem vida. E quantos outrora estavam aqui, participantes do que? Da geração eleita de Deus, da geração que prepararia o caminho do Machia, mas morreram por causa do veneno. A serpente lançou o veneno, mas por não ter a vida dentro dele, o antídoto, ele morreu. Ele morreu. Aí tem gente que fala assim: não precisa ir para a igreja para servir a Deus. Irmão, esse negócio de igreja não é invenção do homem, não foi o homem que criou, não foi o homem que fez. Quem criou a igreja, o templo, foi Deus. Deus não criou o céu, o mar, as aves, as plantas, e a gente fica vendo: puxa, Deus criou tudo isso, olha que maravilha que Deus fez. Você olha para aquele mar, o oceano intenso, você fala: só Deus para criar isso, olha o que Deus criou. É maravilhoso o que Deus criou. Toda a criação de Deus é maravilhosa, é ou não é? Pois é, o templo também foi criado por Ele. Exatamente em Êxodo 25, Ele cria o templo. O templo também é uma criação de Deus, é coisa dEle. E aí tem gente que fala assim: não precisa ir para a igreja para servir a Deus, eu sirvo em casa. Eu vou sair da igreja, porque o veneno já pegou nele. Vou sair da igreja por causa que eu não estou concordando com o Nerivan tocando. Vou sair da igreja porque eu não concordo com o irmão Rodrigo, ou sei lá, ou com o pastor Fábio. A pessoa sai da igreja porque ela não concorda com alguma coisa. Eu vou servir a Deus em casa. O diabo: opa, é isso mesmo. Serve a Deus em casa. É desse jeito que eu quero. Por quê? Porque a pessoa ela não consegue servir a Deus em casa. Ela até começa nos primeiros dias fazendo o seu devocional, lendo a Bíblia, estudando. Mas com o passar do tempo, a leitura da Bíblia já não é mais a mesma. Ela abre a Bíblia para ler, já começa a dar sono, ela vai dormir. O celular passa a ser mais importante do que a Bíblia. E devagarinho ela vai morrendo. O veneno surtiu efeito, matou, morreu. E você já viu como é um crente desviado? Para ele todo mundo está errado, todo pastor é ladrão, toda igreja não presta, ninguém serve, ninguém é bom. Ou seja, ele criou uma ideologia. Ele caiu em Hebreus capítulo 6, versículo 6. Hebreus 6, 6. É impossível ser renovado. É impossível. O apóstolo Paulo diz isso, é impossível. Hebreus 6,6, 6,4? É 6,4. Olha lá. Ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes de quem? Do Espírito Santo. Experimentaram a bondade de quem? Da palavra de Jesus, a bondade de Jesus e os poderes da era que há de vir, ou seja, do reino vindouro. E caíram, é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento. É impossível.
palavra de Deus está dizendo que é impossível. É impossível. Não é fácil. Tem Bíblia que diz caíram 2 vezes. E caíram lá no versículo 4, e agora aqui no versículo 6 diz, e caíram de novo lá. Por quê? Pois para si mesmo estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando à desonra, o quê? Pública, a ignomínia. Meu irmão, não deixe o veneno do diabo te matar. Não deixe o veneno da serpente te ferir. Não deixe o veneno da serpente tirar de dentro de você a palavra de Deus. Não siga as suas ideologias, porque pessoas que seguiram a sua própria ideologia acabaram erradas no seu final. Uma vez eu estava conversando com um japonês, ele diz assim, olha, eu sigo o, como que chama lá, o Buda, como que é o nome dele? É meio esquisito, né? Siddhartha Gautama, né? Isso, Siddhartha Gautama, conhecido como Buda. Eu falei, é mesmo? Ele sempre pregou uma ideologia de autocontrole, domínio próprio, paz interior. Mas uma pessoa que pregava o autodomínio e o controle próprio morreu com 300 quilos. Que autocontrole que ele tinha. Isso não tinha nem McDonald's ainda naquela época. Meu irmão, não deixe nada tirar a palavra de Deus, que é Jesus, de dentro do teu coração. Não deixe o veneno matar a palavra que há dentro de você. Coloca para a gente fazer a ceia, Deuteronômio 8, 3. Olha só. Saibam, pois, 8:3. 8:3. Assim, ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com um maná, que nem vocês, nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhe que nem só de pão viverá o homem, mas também da palavra que saiu da boca de Deus. Mateus 26, 26. Fique em pé, igreja. Hoje nós vamos comer a palavra. Hoje nós vamos se alimentar da palavra de Deus. O pão alimenta a sua carne, o seu físico. Mas a palavra de Deus, que é Jesus Cristo, alimenta o nosso interior. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graça, partiu, deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e coma, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos seus discípulos, dizendo: bebam deles todos. Por quê? Versículo 28. Isto é o meu sangue. Olha, isto é o meu sangue. O sangue do quê? Da aliança, da nova aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. O pecado é um veneno, é ou não é? A Bíblia diz que Jesus gera a vida, mas o pecado gera a... Qual é o salário que o pecado nos dá? E Jesus, qual que é? A vida eterna.